Você é o tipo de pessoa que deixa o seu lindo cãozinho escapar às 11 horas da noite e não vai logo buscá-lo? Ah, cachorrinhos, tão pequenininhos e bonitinhos, muito melhor mortinhos. É claro que estou brincando com essa ideia de cachorros mortos, se bem que algumas vezes eu tenho muita vontade de matar diversos cachorros. Mas se há algo que me irrita muito nessa vida, é latido de cão. Poxa, Yama, mas o que você quer que a gente faça? Que arranque as cordas vocais do bichinho? Sabe que não seria uma má ideia? Mas falando sério, há um tempo atrás, há algo que anda me irritando demais. Tem um cachorrinho pequenininho de uma vizinha querida. Apesar de ser uma pessoa muito querida, eu odeio o cachorro dela. Porque sempre que aquela desgraça sai na rua, ela resolve latir para todos os cachorros. Você imagina, né? Porque toda cachorrinha pequena já tem um latido esganiçado que só por ela já incomoda demais. E como toda sinfonia, quando um começa, todos resolvem acompanhar. Aí você imagina que bacana, 11 horas da noite, ou mesmo 10 horas da noite, ela começa a latir e de repente o restante dos cachorros da rua resolvem acompanhá-la. Aí vira aquele mundaréu de latidos incomodando a vizinhança inteira e a cachorrinha continua solta na rua. Em alguns casos é perdoável porque a proprietária ou a mãe da proprietária dessa cachorra não percebe que ela saiu de casa. Agora, e quando você percebe que a cachorra saiu de casa e não vai logo atrás dela para pegá-la? Você merecia o quê? Algumas pessoas dizem para mim: não, Yama, não é a cachorra, não é o cachorro que deve sofrer as consequências, são os donos, a culpa é do dono sempre. Por um certo lado isso é verdade, porque se o dono não deixasse o bichinho solto na rua, não teríamos problema algum. Algumas pessoas nesse momento vão pensar: ah, mas isso não tem nada demais. Imagina um pitbull solto na rua, sozinha, à noite, assim, caminhando, e aí você tá voltando do trabalho, da faculdade ou do colégio e se depara com uma bichinha dessas no meio da rua. Eu acredito que se você não conheça a cachorra, você ficará com medo. Você se borrará, você terá vontade de correr, de sumir, de morrer. Nesses casos aí sim, né? Não pode, né? Mesmo que a pitbull seja assim a mais mansa do mundo. Agora a maldição de um salsicha no meio da rua pode. E aqui eu deixo com vocês um comentário que eu recebi sobre o que você faria com a dona desse cachorro. Já pode parar de fazer vídeo? E vamos para mais um Ortografa. Hoje com frases. Eu teve participação na construção. Como assim? Talvez na pressa de falar ou de escrever, a pessoa sem querer solta uma dessa. Conjuga o verbo de uma pessoa totalmente incorreta. Se você estivesse falando da terceira pessoa do singular, teria sentido usar o verbo teve. Mas como você está falando da sua pessoa, o correto é dizer e escrever eu tive participação na construção. Não se preocupem, isso é um fato alarmante que acontece diversas vezes. Diariamente eu vejo erros desse gênero. Então comecem a prestar atenção, crianças. Você tem alguma necessidade pessoal? Tem alguma coisa errada nessa frase? Tem algo um tanto quanto estranho nessa frase? Você acha que foi um gringo que escreveu isso? Se você não sabe o que é gringo, que é uma gíria que é usada há muitos anos, procura no Google. A pessoa estava indo tão bem na construção de sua frase. Para falar a verdade, ela não estava indo bem, porque este trecho, na verdade, eu construí este trecho utilizando a palavra incorreta que eu vi no Formspring. Uma pergunta assim totalmente... Necessidade de fato possui 2 S e C. O único problema é que você inverteu a coisa. Eu não sei o que é pior, se você encontrar necessidade escrito com 2 S e 2 S, com 2 Cs, ou dessa forma aqui. E como eu tive diversos comentários interessantes no Twitter quando eu postei o que seria necessidade, eu vou colocá-los aqui. Lá. Então, crianças, aprendam, necessidade se escreve com C e cidade com 2 S. Porque ela não é derivada de cidade, entenderam? Não? Tá difícil? Poxa, mas o que você quer que faça, meu?
corte a... Aí você imagina, normalmente cachorro pequeno já tem aquele latido esganiçado, aquela coisa já que incomoda sozinho. Aí você imagina a seguinte situação. Aí você imagina, né? O cachorro pequenininho normalmente já tem aquele latido esganiçado que só ela incomoda sozinha. Aí vira aquele mundaréu de latidos incomodando a vizinhança. Mas como você está falando da sua pessoa, então seria correto escrever. Então o mais correto... Então o correto é escrever... E vi que tinha uma senhora muito velhinha dirigindo um carro. Uma senhora muito... Ai, ai, ai. Estou na minha segunda semana sem estresse, estou na segunda semana de conquistas e vitórias, digamos assim. Estou muito feliz ultimamente, não sei por que raios. E espero prosseguir o resto do meu tempo ali desse jeito. Tudo isso porque eu comecei com a historinha de que não ia mais me estressar no trabalho. Mas é fato, eu precisava mudar as minhas atitudes, eu precisava mudar o meu comportamento antes que eu tivesse um troço. E por enquanto estamos caminhando muito bem. E pensar que tudo isso começou por causa de alguns tweets que eu mandei e que me fizeram parar para pensar quando eu os reli. E aí, por final, a história é mais ou menos essa. E continuamos aí na luta. Será que eu consigo não me estressar mais até sair de lá? Eu gostaria de fazer um comentário sobre um comentário que eu recebi no vídeo do Yama Responde, o último Yama Responde, que dizia que algumas pessoas gostariam de interagir comigo, só que às vezes, possivelmente, elas não têm muito o que perguntar. E meio que de uma forma crítica, a pessoa disse que eu levo muito a sério essas perguntas, essas questões. Eu gostaria de explicar que... Primeiramente, eu não sou um cara de muitas brincadeiras, eu não sou um cara que suporta perguntas idiotas. Quem acompanha desde o início, quem me conhece principalmente, sabe que eu odeio perguntas idiotas. Por isso eu fico um tanto quanto puto quando encontro uma. Mas é claro que também tem um pouco dessa coisa de fazer graça, digamos assim, com algumas perguntas babacas. Porque as perguntas são de fato idiotas, que me deixam muito puto, que me deixam muito estressado. Eu excluo ou dou uma resposta simples e seca ali dentro do Formspring mesmo. Não que todas as perguntas que tenham sido respondidas diretamente no Formspring foi porque a pergunta foi idiota ou porque eu não gostei da pergunta, é porque algumas coisas eu não acho legal responder aqui em vídeo. Algumas perguntas são muito simples para filmar, para criar um vídeo de resposta, por isso que eu respondo lá no Formspring também. Fora que às vezes algumas perguntas são meio repetidas, são meio parecidas com outras coisas que já foram perguntadas, então eu respondo por lá mesmo. Mas da mesma forma que você comentou para eu não levar muito a sério, também não me levem muito a sério, porque eu sou de fato um cara chato, um cara estressado, mas também não vamos levar isso ao extremo. Não que isso aqui seja um personagem, seja a personificação do que eu quase sou no cotidiano, eu sou mais ou menos o que eu mostro aqui. Claro que com um pouco menos de excesso, às vezes com um pouco mais, tudo depende da coisa. E como alguns diriam, só pra tirar um lazer agora, quem manda nessa porra aqui sou eu, então se eu não gosto da pergunta, o problema é meu. Hoje eu tava meio puto porque ontem era pra receber uma entrega do Extra. Eu fiz a compra de um celular, eu queria muito um smartphone e comprei lá. Como eu sou um cara muito sortudo, é lógico e óbvio que a coisa tinha que atrasar. Aí eu comentei, mandei alguns posts no Twitter que eu não entendia por que raios as empresas conseguiam atrasar a sua entrega. Porque eu acho que o mínimo que deveriam fazer era cumprir o prazo de entrega. E pensando nisso, eu peguei e fui procurar o perfil do Extra lá no Twitter. E descobri que o perfil tinha mudado de não lembro o que para Família Extra. Por que Família Extra? É tipo Família Restart. Na realidade eu tive um outro pensamento. Eu
pensei assim. Eu pensei na verdade de outra maneira. Família é essa, porque se você tiver problema, quiser brigar, quiser xingar, você pode fazê-lo, mas logo depois você continuará gostando do mesmo jeito daquela pessoa. Essa foi uma tentativa feia de fazer piada. Hoje eu fiquei um tanto quanto assustado quando eu fui fumar um cigarro com um dos meus sócios, porque eu percebi que tinha uma senhora muito velhinha dirigindo um carro e ela parou numa parte meio íngreme, que é a parte bem na frente do meu escritório. Não é tão íngreme assim, mas uma subidinha leve. E ela puxou o freio de mão e foi tentar sair. Na hora que ela tentou sair com o carro, ela começou a sacudir. Aí na hora que eu olhei aquilo, eu fiquei naquela dúvida se ela estava tentando empurrar o carro com o balançar do seu corpo ou se ela estava tendo uma convulsão. Essa foi a tentativa fail 2 de fazer piada. Ontem eu fui no show do Marco Luque, lá no Teatro Feia Caneca, naquele shoppingzinho super bacana, que encontramos uma puta falta de sacanagem, que foi você chegar num canto que tem 2 escadas rolantes e as 2 estavam subindo. Eu lembrei de uma coisa interessante que o Luke comentou no stand-up dele, que para criar um texto de stand-up ele estava reparando muito nas pessoas, no seu cotidiano. E assim que saímos do teatro, eu tive uma coisa assim que nem ele, reparando num detalhe no elevador. Tava ali um grupinho esperando pra pegar o elevador, porque tinha uma fila, né, pra pegar. O elevador chegou e estava vazio. E o primeiro cara da fila, ele já entrou e foi pro fundo do elevador. E isso me fez lembrar um fato interessante que uma vez eu tinha reparado quando eu trabalhava num prédio onde eu tinha que pegar elevador toda hora pra fumar um cigarro. Por que raios? Sempre que alguém vai descer na frente de todo mundo que está no elevador, essa pessoa está no fundo do elevador. Tá bom já por hoje. Agora eu lembrei o que eu queria falar. Muito obrigado por assistirem mais um vídeo. Espero que tenham gostado, apesar de ter faltado muita coisa. E aguardo vocês na próxima quinta-feira, neste mesmo horário. Que horário? Você não tem horário fixo? E não percam os últimos episódios, porque a segunda temporada está quase terminando.